Olá, o vídeo de hoje foi motivado devido à festa que o governo atual fez com a notícia de que havia sido reduzido rapidamente a quantidade de pessoas da fome, no país. E nós vamos tratar desse assunto nesse vídeo, mostrando essa mentira da esquerda sobre a fome no Brasil. E por que a esquerda mente? Pois ela acredita que ainda domina os meios de divulgação de notícias e que as pessoas são preguiçosas ou ignorantes demais para buscar a verdade por elas mesmas. Então, venha conosco, vamos desvendar esse mistério. Para iniciar, pegamos uma matéria um pouco mais antiga, falando sobre outro assunto que é relacionado, mas não muito, e que a manipulação dos dados isso é uma tática, que eles não fizeram apenas uma vez, e eles não fazem com apenas um assunto, é prática corriqueira. Tem essa notícia da BBC que saiu em 2015, que diz no seu título: com nova metodologia, a pobreza no Brasil tem queda mais acentuada, diz Banco Mundial. Eu trouxe apenas 2 parágrafos dessa notícia para mostrar como se deu essa manipulação. Os parágrafos aqui não estão na ordem que eles aparecem na matéria, mas para fazer mais sentido a explicação, eu os coloquei nessa ordem. Antes, quando se levava em conta a linha de pobreza anterior, de renda de 1,25 dólares, cerca de R$ 4,81 na cotação atual por dia, o declínio da pobreza extrema no Brasil, no período, havia sido de 59%, passando de 10,2% em 2001 para 4,2% em 2013. Certo? Só para ficar bem entendido. Em 2001, com a informação de que a faixa seria de 1,25 dólares, havia 10,2% de pessoas na situação de extrema pobreza no Brasil. E em 2013, esse número teria sido reduzido para 4,2%. Eles fizeram a alteração na faixa, certo? Com essa alteração na faixa, o número de pessoas vivendo em situação de pobreza no Brasil caiu 64%. Ou seja, eles aumentaram em 5% a quantidade de pessoas que saíram da extrema pobreza no mesmo período, certo? Ele subiu a faixa, então englobou mais gente. Então, passou de 13,6%, certo, para 4,9% da população, segundo os dados divulgados nesta semana pelo Banco Mundial. Ou seja, eles não melhoraram a vida de ninguém. Todo mundo continuou do mesmo jeito, ganhando a mesma coisa, mas mesmo assim eles aumentaram em 5% o número de pessoas que, teoricamente, saíram da extrema pobreza para a pobreza, certo? E isso se chama manipulação dos dados, certo? E essa tática é uma prática corriqueira. Vamos avançar um pouco mais. Para mostrar que eles não vão parar, que eles vão continuar fazendo isso, em 22 de outubro de 2023, saiu essa matéria. O governo federal adota novo índice para medir pobreza. Certo? E em 26 de 1 de 2024, órgãos públicos vão desenvolver indicador mais preciso para medir fome e pobreza no país. Até agora se vinha usando alguns indicadores que a gente vai abordar daqui a pouco, certo? Mas eles não estão satisfeitos porque não está atendendo
né, as expectativas de narrativa que eles precisam. Então eles vão mudar, né, a forma como esse índice é calculado. Aí até que a gente entenda como é que eles estão, como é que esse novo índice funciona, como é que eles estão fazendo o levantamento, aí eles já têm enganado um monte de gente que não tem tempo, né, para se informar melhor. Até porque a maior parte do brasileiro, ele precisa, né, ele necessita de trabalhar e lhe resta muito pouco tempo para essas coisas. Muitas vezes ele tem que confiar naquilo que a mídia está trazendo, e a mídia quase sempre ela favorece apenas um espectro político. Vamos avançar aqui um pouquinho. Os dados que foram apresentados agora recentemente, eles já foram motivo, né, de outras controvérsias no passado não muito distante, e é baseado nesse relatório que deveria sair anualmente. Esse relatório ele tratava da questão da subnutrição, que é como o mundo inteiro eles acompanham essa questão da fome, né, ou da insegurança alimentar, através desse indicador, né, que seria a desnutrição. Mais na frente a gente vai entender um pouco o que seria isso em uma das matérias que a gente vai terminar lendo, então por enquanto não se preocupem com isso. Esse relatório de 2015, ele é referente ao fechamento de 2014, certo? Como vocês podem ver aqui nessa tabela, nos outros relatórios, ele mudou um pouco e ele dividiu o que era percentual e quantidades, né? E nesse relatório aqui ele ainda vinha junto, ele aparecia no mesmo lugar. Então veja o seguinte, que de 1990 a 1992, ou seja, um triênio, né, eles sempre fazem o acompanhamento de 3 em 3 anos, e ele deveria vir sempre retirando o mais distante e incluindo o mais recente. Veja só o que aconteceu. De 1990 a 1992, havia no Brasil 22,6 milhões de pessoas desnutridas. De 2002 a 2002, esse número, ou seja, uma década depois, esse número caiu para 19,9. Então ele dá um salto aqui um pouco menor em relação aos outros, mas ele não vem fazendo o acompanhamento do triênio, pelo menos não nesse momento. E depois ele até mata, né, algumas partes dessas vocês vão ver mais na frente. De 2005 a 2007, percebam que tem um NS. De 2010 a 2012, novamente tem um NS. E de 2014 a 2016, né, também tem um NS. Mas esse relatório é o fechamento de 2014, certo? Então 2015 e 2016 ainda não existem. Ele deveria ter pego aqui nesse item, nesse último campo, o triênio 2012, 2013 e 2014, certo? No entanto, ele pegou 2010 a 2012, matou 2013, botou 2014 até 2016, onde 2015 e 2016 ainda não havia informação. Então o número que estaria aqui seria apenas o de 2014, perdão. Mesmo assim, eles colocaram um NS. E o que é esse NS? NS é que não há, o número provavelmente, ou melhor, probabilisticamente insignificante. Né? O número é tão pequeno que quando você fosse jogar aqui na casa dos milhões, não apareceria depois do ponto um número, né? Seria um zero. Ou seja, é estatisticamente insignificante.
né? Então, o que esse relatório nos traz é que no triênio de 2000 a 2002, até o triênio de 2005 até 2007, o governo, né, percebam que 2002 teve a eleição que mudou de governo, né, saiu do governo social-democrata para o governo, que é de centro-esquerda, né, para o governo da esquerda, que foi o governo do PT. E, de repente, a quantidade de pessoas desnutridas saiu de 19,9 milhões para menos de 100 mil pessoas. Certo? Que aqui seria 19 milhões e 900 mil. Se fosse 100 mil pessoas, ainda era para aparecer aqui 0,1. Certo? Como não está aparecendo, então saiu de 19,9 milhões para menos de 100 mil em apenas 3 anos. Certo? Será que esse dado existe? Será que ele é verdadeiro? Será que ele é real? E percebam que do lado do percentual, quando o número diminui de 5% da população, ele simplesmente coloca menor do que 5. Certo? Então, se o Brasil tivesse, na ocasião, uma população só, por exemplo, né, de 100 milhões de pessoas, 5% seria 5 milhões de pessoas. Certo? Então, seria um número menor do que 5%, certo? Então, ele não aparece aqui, já que o número lá seria menor do que 100 mil. Então, fica só menor do que 5%. Certo? Mas será mesmo que esses dados não existiam? Será que eles não tinham esses dados? Vejamos. Eu tenho aqui um site muito conhecido em que ele pega dados do mundo inteiro, certo? Que é o World in Date. Certo? E nós temos aqui que no período de 2001 até 2002, eu filtrei aqui só os países da América do Sul e a média desses países da América do Sul para mostrar que esses dados é da FAO, certo? E vejamos que de 2001 a 2002 tinha dados aqui no Brasil, certo? Ele havia diminuído de 10% para menos de 10%, certo? Entre 2001 e 2002. E o que nós temos lá no relatório é que até 2002 esse número era de 19,9 milhões, né, o que seria referente aproximadamente a 10% da população. Então veja que o número ele está coincidindo, certo? Só para mostrar que o número vem do mesmo lugar, certo? Então vamos ver essa falta de dados entre 2003 para frente. Vamos ver se esses dados realmente não existiam. Deixa eu aumentar aqui 2002 para 2003. Vejam que há dados de 2003. Vamos aumentar um pouco mais. Veja que há dados de 2004. Um pouco mais. Há dados de 2005. E ele está maior do que 5%. Percebe? 5% é nessa linha. Se a gente botar o mouse aqui em cima, ele vai mostrar qual era o percentual. Veja que era 6,5% e não menos do que 5%. Vamos aumentar um pouco mais. 6,2%. 2007, 5,6%. 2008, 5,1%. 2009, aí sim, 4,3%, que é menor do que 5%, mas é maior do que 100 mil. Né? Logo, era para aparecer algum número no campo da esquerda, naquele quadro que nós estávamos olhando agora há pouco. Então, 2010, ele seria 3,7%, 2011, 3,2%, 2012, 3%,
2013, 2,8%, 2014, 2,6%, 2015, 2,5%, 2016, 2,5%, 2017, 2,5%, 2018, 2,5%, 2019, 2,5%, 2020, 3,7%, 2021, 4,7% e 2022, 4,7%. Aliás, 2022 não tem o dado no Golden Date específico do ano 2022, sendo 2021 o último. Certo? Então, todos os anos eles tinham esses dados e acabamos de ver que alguns dos números que está no relatório não bate com o número que foi informado para esse site, certo? Do World in Date. Certo? Então, há no relatório, certo? Uma manipulação, né, desses números. Vamos voltar aqui para a apresentação para a gente ir adiantando. Aí, então, vejamos. A manipulação de termos e dados. O Brasil tem 33 milhões passando fome, como disse Lula, entenda divergências de números. Certo? Vamos abrir essa matéria para a gente ler alguns pontos. Eu vou botar uma pausa aqui para a gente ganhar tempo, certo? Pois bem, vamos lá. Eu vou sempre botando uma pausa, sempre que eu precisar saltar nas matérias, tá? Que a gente não vai ler as matérias todas não. Depois, se vocês quiserem ler todas, os links estão aí, você pode ver aqui pelo cabeçalho e ou digitar esse mesmo título da matéria no Google que aí vai aparecer. Enquanto a Agência da ONU para a Alimentação e Agricultura aponta cerca de 15 milhões de brasileiros e brasileiras que passam fome, um estudo da Rede Pensão estima 33 milhões. Então, esse número de 33 milhões, eles abandonaram o que vinha sendo usado antes, que era o número da FAO, e passaram a usar esse da Pensão, porque o número era pior, né, para o governo, então, em exercício. Vou avançar um pouquinho aqui a matéria. Essa matéria é de 6 de fevereiro de 2023 e diz: ao longo de 2022, estudos sobre o avanço da fome no Brasil trouxeram resultados divergentes sobre o número de pessoas em situação de insegurança alimentar. Nesta segunda-feira, dia 6, o atual presidente publicou uma mensagem em uma rede social na qual diz que o país tem 33 milhões de pessoas passando fome. Na publicação, ele diz que em 2012, né, ele errou a data, não foi 2012, foi 2014, veremos isso um pouco mais na frente, o Brasil havia saído no mapa da fome e questiona se é possível a economia crescer sem o povo crescer. Certo? Vamos avançar mais um pouquinho. A CNN analisou as pesquisas divulgadas pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, a FGV Social, pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensão, e pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, para entender a causa da diferença entre os relatórios. Enquanto a agência da ONU aponta cerca de 15 milhões de brasileiros e brasileiras que passam fome, a Rede Pensão estima 33 milhões, que, de acordo com o FGV Social, seriam cerca de 77 milhões de pessoas com algum nível de insegurança alimentar no país. O que é a fome? Para entender por que os números mudam tanto, primeiro é preciso explicar os conceitos envolvidos nas pesquisas, certo? E isso é importante. Os conceitos envolvidos nas pesquisas. De acordo com a FAO, a fome é considerada a sensação de dor física causada pela ausência de alimentação por pelo menos um dia. As pesquisas, de forma geral, não medem o nível de fome de uma população, e sim o nível de insegurança alimentar. Certo? Então, aqui é importante a gente saber que essas pesquisas elas são feitas por amostragem. Eu sou matemático, durante meu curso de matemática a gente paga a cadeira de probabilidade e estatística, e eu sempre fiz alguns questionamentos
né, sou muito crítico da forma como essas pesquisas são realizadas, do modelo que elas são realizadas hoje. E essa daqui ainda é um pouco pior. Vocês vão ver por quê. Mas essa questão da minha divergência quanto à metodologia das pesquisas pode ficar para outra vez. Certo? Mas vamos dar continuidade aqui. Insegurança alimentar é um conceito mais amplo, e para existir a insegurança alimentar não necessariamente precisa existir fome. 4 fatores estão associados a essa condição: a acessibilidade das famílias ao alimento, ou seja, se a família tem dinheiro, aqui ele escreveu direito, mas eu acho que é dinheiro, para comprar comida ou não, a disponibilidade de alimentos nos supermercados e locais de venda, a continuidade da alimentação ao longo do tempo e se as pessoas têm acesso a alimentos o ano todo, e a relação nutricional dos alimentos consumidos, que devem fornecer a quantidade de calorias e nutrientes necessários. É possível separar a insegurança alimentar em 3 categorias: leve, moderada e severa. A fase severa é aquela na qual o indivíduo passa fome, está sem alimento há um dia ou mais. Na fase moderada, ainda é possível adquirir comida, mas em quantidade ou qualidade reduzida, comprando menos e se alimentando de embutidos ou ultraprocessados por serem mais baratos. A fase leve de insegurança alimentar considera a possibilidade futura da pessoa ter que tomar alguma dessas medidas, quando existe o receio de passar fome no futuro próximo. A pesquisa divulgada pela FGV Social, com base em dados do Instituto Gallup World, diz que em 2021 a insegurança alimentar atingiu 36% da população brasileira, cerca de 77 milhões de pessoas. Os dados divulgados pela Pensan no segundo Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar, no contexto, não sei nem se já pode mencionar esse nome aqui nos vídeos, mas eu vou pular, não vou mencionar não, tá? Foram coletados entre novembro de 2021 e abril de 2022 e mostraram mais de 33,1 milhões com insegurança alimentar grave. São 65,5 milhões com insegurança moderada ou severa e 125,2 milhões de brasileiros com algum nível de insegurança alimentar. Já a publicação da Agência da ONU traz 15,4 milhões de pessoas com insegurança alimentar grave no Brasil e 61,3 milhões com insegurança moderada ou grave. Os números são resultados da média entre 2019 e 2021, que é o triênio, certo? E a FAO não utiliza a categoria leve em suas classificações. As diferentes metodologias levam a diferentes resultados. A FGV Social se baseou nos dados do Instituto Gallup World, que inclui em seu questionário a pergunta: prestem bem atenção, houve nos últimos 12 meses momentos em que você não teve dinheiro suficiente para comprar a comida que você ou sua família necessitava? Caso a resposta seja sim, se considera que a família daquele indivíduo está em situação de insegurança alimentar. Esse tipo de pergunta feita num país de terceiro mundo, né, o subdesenvolvido como o Brasil, em que entre 30% e 60% da população e essas faixas das classes sociais, elas vão variar dependendo do instituto que também estiver fazendo o levantamento. É evidente que em algum momento, durante um ano, a maior parte desses indivíduos, dessas classes, e talvez até quem esteja na classe C mais baixa, tenha sido afetado de alguma forma durante o período de um ano. Dependendo das circunstâncias, pode acontecer da pessoa realmente não ter dinheiro suficiente para comprar comida suficiente para toda a sua família. Então, esse tipo de pergunta ela é muito capciosa, é muito tendenciosa. E as pessoas, que geralmente quando estão respondendo as pesquisas, elas respondem de boa vontade, elas não imaginam a má fé que as pessoas que estão coletando esses dados, elas vão utilizar. Dessa matéria era isso aqui. Vamos voltar um pouquinho para o slide para a gente adiantar. Pois bem,
Pouco depois, 8 de dezembro de 2023, saiu essa matéria no Estadão. A sutil fake news sobre a fome que ajudou a definir a eleição brasileira. Eu tive que trazer a matéria aqui no leitor de PDF, porque eu tenho limitação de quantas matérias eu posso ler no Estadão por mês. Então, mas se vocês tiveram a possibilidade de ler lá no site, vocês vão ver que a matéria é igualzinha ao que está escrito aqui. Certo? Ela foi escrita pelo Fabiano Lana. É importante dizer que isso aqui é uma matéria de opinião, certo? Qualquer dia eu ainda gravo um vídeo para mostrar a vocês como definir o que é opinião e notícia dentro de uma matéria, quando ela não vem especificada, né, aqui no título. E mesmo que seja uma matéria de opinião, vocês vão ver que há notícia, né, nela. Então vamos lá. A frase de impacto de que 33 milhões de brasileiros passavam fome em 2022 não estava correta. O conceito não era exatamente de fome, mas de insegurança alimentar. Os 30 milhões de meninos abandonados pelo Brasil, diz Caetano Veloso na canção Os Outros Românticos, do álbum Estrangeiro de 1989. Essa visão de tantos menores desamparados está presente também em obras-primas, como o filme Pichote, de Hector Babenco, de 1980, e, por óbvio, pela dura realidade observável. Vou avançar aqui um pouquinho. Mas a afirmação 30 milhões de meninos abandonados pelo Brasil nunca foi verdadeira. Em 1989, o Brasil tinha cerca de 150 milhões de habitantes. Não havia qualquer pesquisa ou evidência de que 1 em cada 5 brasileiros fosse uma criança ou adolescente vivendo nas ruas. Nos dias de hoje, poderíamos chamar tal afirmação de fake news. Em 2002, o então candidato à presidência, que hoje é presidente novamente, admitiu no documentário Entre Atos, sobre sua campanha, que esse número tão utilizado pelo seu grupo político para falar das mazelas do Brasil não fazia nenhum sentido. O vídeo que ele está se referindo, eu acredito que seja esse. E ouçam só. Eu cansei de viajar ao mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar: no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões. A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim: ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Certo, é assim que o pessoal da esquerda trata, né, a informação. Mas vamos avançar aqui. Após mais de 3 décadas da canção de Caetano, passamos a repetir outra frase de impacto. Há 33 milhões de brasileiros passando fome no Brasil, frente a cerca de 19 milhões apenas 2 anos antes. A fonte agora era mais palpável. Tratava-se de um estudo da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, PENSAN. A partir de cerca de 12 mil questionários presenciais executados pelo Instituto Vox Populi, que havia se associado com a CUT, ligada ao PT, para fazer pesquisas eleitorais à época. Certo? Então, com 12 mil questionários, é assim que funciona as pesquisas, né, de estatísticas, e eles utilizam essa amostragem para expandir para o país inteiro. A metodologia é essa mesmo, não tem nenhum problema com a metodologia, a não ser de que a metodologia é ruim. Mas a metodologia utilizada é essa para todas as pesquisas que são feitas hoje, praticamente no mundo todo. Certo? Então, mas a partir de 12 mil questionários, eles expandiram isso para o país inteiro e
e chegaram a esse número. Os dados divulgados esta semana parecem contradizer o estudo da Rede Pensar, que piora em condições como a da fome. Segundo o IBGE, o percentual de pessoas em situação de pobreza caiu de 36,7% em 2021 para 31,6% em 2022, enquanto a proporção de pessoas em extrema pobreza caiu de 9% para 5,9% neste período. Ou seja, se a condição financeira das pessoas melhorou, não é razoável de que a quantidade de pessoas em insegurança alimentar tenha aumentado. O motivo do Fabiano citar isso aqui, é esse motivo aqui. Em 2022, para o IBGE, havia 67,8 milhões de pessoas na pobreza e 12,7 milhões na extrema pobreza. Frente a 2021, esses contingentes recuaram 10,2 milhões e 6,5 milhões de pessoas, respectivamente. Para se chegar ao número cabalístico de 33,1 milhões do estudo da Pensan, os entrevistados precisavam responder positivamente entre novembro de 2021 e abril de 2022. Novamente aqui está as palavras que a gente não pode pronunciar, uma pergunta como essa. Aqui ele trouxe a pergunta, acredito que de cabeça. A gente leu agora há pouco que a pergunta ela se referia ao período de 1 ano. Então ele pode ter cometido um pequeno equívoco aqui. Nos últimos 3 meses, algum morador de 18 anos ou mais de idade alguma vez sentiu fome, mas não comeu porque não havia dinheiro para comprar comida? Você vê que até a estrutura da forma da pergunta é diferente da notícia que a gente leu agora há pouco. Como se passou um período de tempo, eu acredito que ele montou a estrutura da pergunta de cabeça, por isso que ele botou aqui uma pergunta como essa. Então, uma pergunta parecida. Então, pela lembrança dele, a pergunta seria parecida com essa. Realmente a pergunta é parecida, com poucas divergências. Ou seja, o que a pesquisa atestou foi a existência de 33,1 milhões de brasileiros estimados que em pelo menos um dia, em 3, aqui seria um dia em 3, deixou de se alimentar por dificuldades financeiras. O conceito não era exatamente de fome, mas de insegurança alimentar. Aqui vamos ler somente mais esse trecho porque ele é importante para o que vai vir mais na frente. Há muitas divergências para se chegar a números oficiais sobre a fome em um país. A FAO, a Agência da ONU para Questões de Alimentação, considera que a metodologia do IBGE é a mais adequada, mas o Instituto não divulga dados específicos sobre a questão desde 2018. Agora há pouco a gente viu que os dados são divulgados e estão divulgados até 2021. Então essa informação aqui que passaram para ele, ela não é verdadeira. Em um vácuo de informações, a pesquisa do Pensan, que pode ser considerada séria, acabou tendo consequências políticas e econômicas para o Brasil. Como diz o dito popular, o diabo mora nos detalhes. Já que o estudo em nenhum momento concluiu que havia 33 milhões de pessoas que passavam fome no Brasil. Vou botar uma pausa aqui e vamos voltar lá para o slide. Ainda assim, essa informação ela continuou sendo usada pelo governo, que lançou essa matéria aqui em 12 de março de 2024, depois daquela matéria lá desmentindo o feito. A gente vai olhar uma coisinha aqui nessa matéria, vai ser coisa bem breve, mas que tem ligação no que a gente vai ver depois. Pois bem, a matéria é essa, o link está aqui em cima. Veja, o estudo do Instituto Fome Zero, IFZ, mostra ainda que 20 milhões de pessoas deixaram de sofrer de alguma insegurança alimentar moderada em 2023. Certo? Ou seja, eles disseram que a insegurança alimentar no Brasil caiu, 13 milhões de pessoas deixaram de passar fome no Brasil. Eu vou dar uma pausa e vou rolar para o ponto da matéria que é de interesse nosso. Na verdade, são 2 pontos. Um é esse aqui, veja.
O estudo, solicitado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, ao IFZ, estimou o impacto do aumento do salário mínimo e dos repasses do programa Bolsa Família sobre a população brasileira no primeiro ano do governo, comparando microdados da PNAD do primeiro trimestre de 2022 com os do último trimestre de 2023. Uma pausa que eu vou avançar um pouco mais aqui. Pronto, outro ponto é esse aqui. A estimativa feita pelo IFZ, a partir de modelos matemáticos, procurou sanar a atual carência de informações existentes sobre os níveis atuais de insegurança alimentar e nutricional da população brasileira. Ok? Vamos voltar lá para os slides. Aproveitando, não esqueçam de se inscrever no canal, né, de curtir o vídeo e de compartilhar. E se vocês puderem e quiserem colaborar com o nosso trabalho, vocês podem fazer um Pix para esse e-mail ou ler este QR Code. Antes de avançarmos para o próximo slide, vamos dar um pulinho lá no site do IFZ. Só um minuto. Pronto, esse aqui é o site do IFZ, certo? É o Instituto Fome Zero. E o nosso interesse aqui será, primeiramente, na questão dos parceiros e apoiadores. Vamos abrir aqui. Vejam que há alguns grupos, a gente nem vai olhar todos eles, mas agora sim a gente vai voltar ali para o slide para mostrar uma coisinha, que são os grupos de interesse, né, por trás desses institutos. Um dos grupos que são filiados, né, ou patrocinam o IFZ é o ICS. E o ICS, por sua vez, é financiado pelo Open Society Foundation, né, que é o instituto lá do Sorinho, né, que é o velhinho que gosta de se meter, tem umas pautas muito cabulosas e gosta de se meter em tudo que é política dos países e influencia negativamente, né, nas políticas dos países em questão. Então, há grupos de interesse envolvidos nesses grupos que fazem essas pesquisas, além de outras coisinhas que a gente vai ver agora. Só um instante. Avançando aqui o slide, aqui é a matéria de quando o Brasil saiu, né, do mapa da fome da ONU. Veja que a matéria é de 2014, certo? Mais precisamente foi publicada no site do Senado no dia 16 de setembro, né, de 2014, e o governo, né, então era o governo do PT, né, eles estavam comemorando esse feito. E tem essa outra matéria aqui, que a gente vai ler algumas coisinhas dela, né, que novamente aquela crise de saúde mundial colocou o Brasil de volta ao mapa da fome. Eu vou mudar lá para a matéria para a gente ver umas coisinhas nela também. Só um instante. Pronto, a matéria é essa daqui. Eu vou traduzir para o português para facilitar para a gente aqui. E vou caminhar até onde é do nosso interesse. Pronto, os pontos de nosso interesse estão aqui. Veja só. Um estudo de março de 2021 sobre os efeitos da crise de saúde, conduzido pela ONG brasileira de pesquisa Pensan, novamente eles citam o mesmo instituto que a gente viu agora há pouco. E tem uma pergunta estranha lá no meio, que influencia negativamente, né, quando se vai responder. Mostrou que cerca de 116 milhões de brasileiros, ou 54% da população, enfrentaram algum nível de insegurança alimentar em 2020. Fátima Cassante, coordenadora geral de 2004 a 2008
dos programas de promoção de alimentação e nutrição, parte fundamental da implementação da política Fome Zero. Disse que o governo costumava fornecer cestas básicas de emergência, construiu cisternas comunitárias de água, fez parcerias com restaurantes para oferecer refeições por R$1 e criou cozinhas comunitárias nas favelas. Pronto, nessa matéria, o que a gente queria ver era isso. Certo? Agora a gente vai ver uma outra notícia, e que como a gente vai criticar, né, esse relatório da FAO, eu peguei uma matéria que uma pessoa tentou fazer uma defesa, né, desses dados. Só um instante que eu vou fazer a migração aqui. Pronto, a matéria é essa, está no site xadrezverbal.com. Desqualificação, ONU, aí ele botou entre aspas, mentirosa, e a fome no Brasil. Essa matéria foi de 22 de setembro de 2014 e é relacionada aos dados da FAO, né, que eles estavam comemorando lá naquela notícia lá do site do Senado, né, que seriam as informações, né, referentes a 2013, que não estão, né, lá naquela tabela que a gente viu do relatório de 2015. Certo? Eu vou procurar aqui só os pontos específicos, que é para a gente não demorar muito. Pronto, vamos lá. Caros leitores, como muitos de vocês devem saber, no último 16 de setembro, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, conhecida pela sigla em inglês FAO, publicou o seu mapa da fome anual. Pela primeira vez, o Brasil não está no grupo de países destacados, significando que a fome, como condição estrutural, está restrita a menos de 5% da população. Mas o que a gente viu lá no relatório de 2015 é que esse menos de 5% da população já vinha desde lá de 2005, certo? Porque não haviam dados significantes, dados estatísticos significantes, né, sobre a fome. Isso não seria a primeira vez, né? Ou será que eles manipulam os dados de uma edição para outra? Será? A gente vai ver já já. Vamos dar continuidade aqui. O fato é motivo de comemoração e, logicamente, e até certo ponto justamente, foi apropriado no atual contexto eleitoral brasileiro. A reação, seja na mídia, seja no debate, se deu por tentativas diversas de desqualificar a notícia, o que, além de lamentável, não se sustenta. Certo? Por que ele salientou isso? Porque essa notícia, né, de que o Brasil tinha saído do mapa da fome em 2013, ela saiu em setembro e as eleições de 2014 foram em outubro. Ou seja, foi uma notícia fabricada para melhorar a impressão do atual governo, na época, né, para concorrer à eleição. Certo? Então, vamos lá, ler mais um pouquinho aqui. A primeira forma de desqualificação, mais presente e mais óbvia, é desqualificar a FAO, chamada até de mentirosa. Ele botou aqui novamente entre aspas. Pelo seu diretor-geral, José Graziano da Silva, ex-ministro por 2 anos do primeiro mandato do atual presidente. Sendo assim, por sua ligação com o Partido dos Trabalhadores, Graziano teria manobrado as estatísticas para agradar o governo brasileiro, uma manobra eleitoreira motivada por razões ideológicas. Graziano iniciou seus trabalhos na FAO em 2006, tornou-se diretor-geral em junho de 2011, 3 anos atrás. 3 anos atrás, partindo de 2014. Se lembrem que essa é a notícia de 2014, tá? Aí a quantidade de votos aqui é irrelevante. Eleito pela maioria, só um instante, vou botar pausa aqui e procurar o outro ponto, o outro local, tá? Pronto, aí aqui ele faz a defesa. Concluindo, Graziano não poderia, por ser petista, fazer alguma grande manobra eleitoreira ou fraudulenta, já que está comprometido em um contexto mais amplo, com seu orçamento atrelado aos países desenvolvidos. A segunda desqualificação está ligada ao diretor-geral, mas de forma indireta teria sido responsabilidade de Graziano se autoelogiar, já que o relatório sobre o Brasil menciona o programa Fome Zero,
que foi de sua direção. Além disso, o Fome Zero seria algo inexistente ou um fracasso. De fato, o nome Fome Zero foi gradualmente retirado, sendo substituído pelos nomes dos programas que o compunham, como o Bolsa Família e o Programa Nacional de Acesso à Alimentação. O Fome Zero, como meta, é reconhecido internacionalmente, mas o programa ele foi abandonado ainda durante os governos do atual presidente, os primeiros, porque eles manipularam os números, mas não convenceram ninguém. Mas lá durante a eleição, aí eles fizeram essa sacada, né? Pois bem, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa de nosso interesse nessa matéria. Sim, aqui. Diversos dos dados dos relatórios da FAO são provenientes de agências nacionais, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do Brasil, que é o IBGE, ou o Departamento de Agricultura do Governo dos Estados Unidos, o SDA em inglês. Dadas as recentes polêmicas envolvendo o IBGE ou também o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, acusam-se os dados de serem falsos ou errados. Na metodologia utilizada para afirmar que houve uma queda na fome estrutural, existe um trabalho comparativo. Por exemplo, ao discutir a obesidade no Brasil, resgatam-se dados do IBGE colhidos na década de 1970. Tal sequência histórica de dados dificilmente poderia ser maquiada. Por que ele está citando isso aqui? Porque o atual diretor que está no IBGE, hoje é o mesmo que estava na frente do IPEA, lá atrás, e que ele foi acusado de ficar manipulando os números. Então tinha essa acusação, e inclusive quando ele foi escolhido agora para ir para o IBGE, o pessoal ressuscitou essas queixas de que ele manipulava os dados para ficar bonito, para apresentar, para validar as coisas do governo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Sim, no parágrafo seguinte, o rapaz continua com a defesa, né? Eu disse rapaz, mas não sei se é um rapaz ou uma moça, a pessoa, né? Pode-se contestar dados do IBGE ou do IPEA, mas apenas desconsiderá-los sem provas ou presumir que são manipulados é tão torpe quanto seria a própria maquiagem de dados. Além disso, outras organizações monitoram dados similares, como o preço dos alimentos, tal qual o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, órgão que faz o diálogo entre o governo federal e a FAO. É composto por 2/3 por membros da sociedade civil. Membros da sociedade civil, entendam como ONGs, como a do IFZ, que a gente viu agora há pouco, e a gente vai dar mais uma olhadinha, já que tem surgido alguns nomes aqui, e a gente vai dar uma olhadinha em quem é o pessoal do IFZ. Só um instante. Desculpem, tem esse outro parágrafo aqui. O principal, entretanto, é que a própria FAO monitora e checa os dados. O relatório sobre o estudo de caso brasileiro contém 4 páginas de referências bibliográficas, incluindo trabalhos acadêmicos e relatórios da própria FAO. Certo? Não é despropositado que no mapa da fome está grifado FAO como fonte dos dados. A FAO possui uma das principais divisões estatísticas das Nações Unidas. Certo? Isso aqui é importante, pois a gente vai entrar daqui a pouquinho nos dados da FAO, certo? Deixa eu botar uma pausa aqui, agora que eu vi esse pedaço, vou olhar se tem mais algum. Pronto, vamos voltar ali para o IFZ, e a gente vai dar uma olhadinha agora no acervo e nos seus fundadores. Vejam só, no acervo do IFZ, ele traz principalmente as publicações da FAO, certo? Que é o que a gente vai usar no nosso material, certo? No que a gente vai mostrar daqui a pouco. Certo? 2024 é o mais recente, é referente ao ano que o triênio fecha em 2023. Certo? O 2023 é que o triênio fecha em 2022 e assim sucessivamente. Certo? 2022, 2021. Percebam que 2017 pula para 2015, 2016 não tem.
certo? E aqui tem os outros, 2014 e 2013, que a gente não está abordando aqui, né? Porque o vídeo ia ficar muito extenso e ia mudar pouca coisa em relação ao que a gente está apresentando, certo? Vamos dar uma olhadinha agora nos fundadores. Ana Cláudia Santos é uma delas. Vamos dar uma olhada aqui na Ana Cláudia. Dá uma pausa para carregar as páginas todas e volto em seguida. Pronto, aqui são dentro do próprio Instituto IFZ, certo? E veja só, atuou no projeto de segurança alimentar e nutricional no Instituto de Cidadania e na Política de Segurança Alimentar e Nutricional do Governo Federal desde 2003. À frente da conformação e reinstalação do CONSEA e na organização da segunda Conferência Nacional de Segurança Alimentar. Ou seja, ela participa do governo do PT desde 2023 que ela está envolvida com o partido. Certo? A Clara Levi Ente, ela é fundadora da CUT. Certo? A Fátima Cacinte, que a gente leu o nome dela naquela matéria agora há pouco, ela atuou por 4 anos como coordenadora geral da promoção de programas de alimentação e nutrição no planejamento, desenvolvimento e implantação de políticas públicas de acesso à alimentação saudável direcionadas às populações vulneráveis por meio de implantação de unidades e restaurantes populares, bancos de alimentos e cozinhas comunitárias. Certo? Então ela também participou do governo do PT. E voltando aqui, a gente ainda tem o José Graziano, que trabalhou no governo do PT e estava na FAO no período em que apareceu aquela maravilha de número lá no que salvou a eleição de 2014 para eles. Certo? Então todos eles estão envolvidos com o partido. Ok? Agora vamos voltar lá para os slides para a gente ver os relatórios da FAO. A gente dá uma olhadinha neles. Voltando aqui para os slides. Eu peguei o de 2017 para frente, porque o relatório ele muda um pouco, certo? Ele começou a trabalhar separado porcentagem e quantidades. Veja que no relatório de 2017, se você prestar atenção, ele traz os dados fixos aqui de 2004 a 2006 e daqui para frente sempre o último triênio, ok? E eu trouxe essa primeira coluna para a gente dar uma olhadinha nos números, se esses números variam ou não, certo? Mas o que é importante para a gente, que é a parte da insegurança alimentar, que é o dessa coluna aqui. Talvez você não esteja vendo, mas aqui tem um número 3, certo? A gente vai ver ele, o que é isso, um pouco mais na frente. Aqui no 2018 esse número 3 não existe mais. Certo? Então vejam, no triênio 2004-2006 existia 4,5% de prevalência de desnutrição no Brasil, e 2014 a 2016 ficou menor do que 2,5%. Antes esse percentual era de 5%, não era menor do que 5%. Então eles mudaram nesse relatório para ficar menor do que 2,5%. Eles afinaram um pouco o número. E veja que em segurança alimentar, de 2014 a 2016, deu a média de 0,3%. Um pouco mais na frente eu vou explicar a vocês como é esse cálculo dessa média trienal. Certo? E isso é importante para a gente ver a manipulação dos dados que eles fizeram agora nesse último relatório. Veja que no relatório de 2018, de 2004 a 2006, nesse mesmo campo aqui, eles mudaram para 4,6, onde era 4,5. E no triênio 2015 a 2017 não tem informação, certo? O 0,3 desapareceu, ficou sem informação alguma. Ok?
Vamos lá. Aí o de 2019, eu trouxe o mesmo campo aqui, continuou 4,6 e o menor que 2,5. Certo? Mas no triênio 2014-2016, que antes 2014-2016 era 0,3, agora não tem mais informação. E 2016-2018 continua sem informação. No relatório de 2020, esse 4,6 virou 4,1. Certo? O período de 2017, o triênio da frente, continuou menor do que 2,5. Certo? Aqui já começou, aí voltou os números daqui. Ó. No período 2014-2016, agora está 1,9. Certo? E esse número era 0,3. Agora 1,9. E 2017 a 2019, 1,6. No relatório de 2021, o número, que era 4,1 no anterior, passou para 6,5. No mesmo período, 2004-2006, 2004-2006. 2014-2016 continuou com 1,9, nesse triênio subiu para 3,5. E no relatório de 2022, certo? Manteve o 6,5. Aí no triênio 2019-2021 foi para 4,1. E 2014-2016, na parte da insegurança alimentar, continuou com 1,9 e 2019-2021 aumentou para 7,3. Eu vou botar uma pausa só para tomar uma água aqui, só um instante. Voltando. O relatório de 2023, ele traz aqui 6,5 e 4,7, 1,9. E no triênio 2020-2022 já piorou a situação para 9,9. Certo? E no relatório atual de 2024, esse número de 6,5 ele caiu para 6,2. No triênio ele diminuiu para 3,9. E na parte de insegurança alimentar, vejam que o número 3 apareceu aqui novamente. Além disso, apareceu duas letrinhas aqui. Certo? Então, 2014-2016, que era 1,9, caiu para 0,7. Certo? Era 1,9, caiu para 0,7. E o triênio 2021 e 2023, ele caiu para 6,6. Certo? Então, vamos ver aqui o que são essas letrinhas. As letrinhas. O C diz: para anos em que dados nacionais oficiais não estão disponíveis, as estimativas são integradas com dados da FAO. Veja o anexo 1B para mais detalhes. E eu fui lá no anexo 1B e o que está escrito lá é isso aqui. Nesta edição do relatório foram utilizados dados de pesquisas do governo nacional dos seguintes 70 países. E o Brasil é um desses 70. Certo? Ou seja, nesse relatório de 2024, eles deixaram de usar os dados da FAO, que lá na matéria que a gente leu o rapaz fazendo a defesa do relatório lá de 2014, diz que os dados da FAO eram validados pela FAO, e na outra matéria a FAO disse que os seus dados eram estimativas feitas por eles, né, afinado através dos dados oficiais. Ele já diz aqui que nesse relatório de 2024 ele usou dados que nos outros relatórios anteriores, com exceção daquele primeiro lá que tinha um númerozinho 3, né, e a gente vai ver agora que a informação daquele número 3 é a mesma do que está aqui, certo? Eles de repente voltaram a usar os dados oficiais, assim que mudou o governo da esquerda. Olha só que incrível. Vocês lembram que em 2016 teve a questão lá de que do impeachment, né, da presidente que era do PT. Né? Vamos avançar aqui. Pronto, aqui é o ponto 3, certo? Que está
naquele primeiro relatório e nesse. Eu fiz logo a tradução aqui para facilitar para a gente, certo? E eu chamei esse slide aqui, eles mudam a origem dos dados sempre que convém. Quando convém, eles mudam. Ponto 3. Pessoas que vivem em domicílios onde pelo menos um adulto foi considerado inseguro em relação à alimentação, como uma porcentagem da população total. Para reduzir o impacto da variabilidade da amostragem ano a ano, as estimativas são apresentadas como médias de 3 anos. Certo? As estimativas em nível de país devem ser interpretadas como estimativas preliminares e são apresentadas apenas para os países para os quais as estimativas são baseadas em dados nacionais oficiais, entre eles o do Brasil. Certo? Então, veja que, vou voltar aqui um pouquinho, desse relatório aqui, 2017, que tem o 3 aqui, os outros não tem. Aqui é 1 e 2. Na verdade, esse aqui tem, o 2019 tem, mas não trouxe informação nenhuma, tá vendo? Certo? Ou seja, o Brasil não estava incluso, né, nesse período aqui. Certo? Aqui tem, 3. Certo? Aqui tem. Beleza? Aqui tem e aqui tem. Precisei fazer uma pequena interrupção aqui no vídeo, porque na hora que eu estava editando, eu achei que poderia gerar dúvida de que aquela informação do númerozinho 3 nas outras revistas dos anos diferentes do primeiro e do último seria a mesma informação dos outros. Então eu resolvi trazer aqui 2 exemplos, mas os outros são a mesma descrição. Então vocês colocam uma pausa e dêem uma lida, que vocês vão ver que é uma informação genérica e que ela não cita o nome do país. É como se nesse período nenhum dos países tivesse disponibilizado informações. Certo? Então essa aqui é da primeira revista, certo? E essa outra é da segunda, mas essa mesma informação continua nas outras duas, nas outras 3, né? 2021, 2022 e 2023, que são referentes aos triênios anteriores. Ok, então vamos a alguns questionamentos. Por que não disponibilizam os dados ano a ano? Certo? Ele explicou ali que era para minimizar, né, a variação ano a ano. Eles colocam de 3 anos porque nessa média ele diminui os erros, certo? Mas eles poderiam, mesmo assim, mesmo apresentando o triênio, eles poderiam disponibilizar ano a ano, que aí você conseguiria comparar se ele houve alguma manipulação dos anos anteriores, e não simplesmente ele amenizar, né, o erro fazendo essa média. Porque não disponibilizam as fontes primárias dos dados. Eles citam na fonte, certo? Mas eles não disponibilizam as fontes primárias. Certo? Então você não sabe de que forma aquelas fontes, que claro que ninguém vai olhar todas elas, né, em qual delas está exatamente os dados que eles estão utilizando. Por que alterar dados do passado? Né? Se os dados já foram verificados e eles usam a média trienal para aliviar eventuais erros, então não faz sentido eles alterar dados do passado, e como a gente viu, eles fizeram várias alterações. Por que não utilizar sempre as mesmas fontes de dados? Se eles utilizam os dados oficiais, e como a gente viu em vários dos relatórios, eles utilizaram dados oficiais, e alguns eles utilizaram os dados da própria FAO, porque eles não utilizam, se os números deles são confiáveis, porque eles não usam sempre o número deles. E se eles usam sempre o número oficial, por que ele não colocar o número oficial? Ou seja, ele ficar variando entre o dado da FAO e o dado oficial, em algum momento pode dar uma discrepância grande que a média trienal não vai aliviar essa divergência. Por que mudar essas fontes sempre que convém?
né? Porque fica parecendo que quando convém para eles, aí eles mudam a fonte para o número ficar mais bonito. Porque essas mudanças sempre beneficiam um único aspecto político e ideológico. Então, esses são alguns dos questionamentos que eu acho que são pertinentes da gente fazer. Vamos agora explicar como é que funciona a questão da média trienal. Eu preparei aqui uma planilhinha e só para vocês verem que eles não podem aplicar essa média trienal de qualquer jeito, certo? Isso vai gerar problema. Aqui eu coloquei a fórmula de média, mas eu poderia ter feito a soma dos 3 períodos, certo? Dividido por 3, que é a média aritmética, daria a mesma coisa, certo? Vamos colocar alguns dados aleatórios aqui. Vamos botar aleatório entre 2 e 10, certo? Só para vocês verem como são as médias, certo? Então, se em 2017 a informação fosse 2%, em 2018 fosse 4%, em 2019 4%, né, a média trienal seria de 3,33%. Esse 3,33% seria o que iria aparecer lá no relatório. Inicialmente, como era menor do que 5, ia aparecer menor do que 5. Posteriormente, como eles adotaram menor do que 2,5, iria aparecer o 3,33%. Certo? Se em 2020 fosse 3%, então a média trienal, que é de 4, 4 e 3, seria de 3,66%. Se em 2021 fosse 7%, a média seria de 4,66%. Se em 2022 fosse de 7%, a média seria de 5,66%. E se em 2023 a média fosse de 8%, a média trienal seria de 7,33%. Certo? Então, essa é a metodologia que eles utilizam. Agora vejam, eles não podem utilizar quaisquer dados, mesmo que eles não liberem os dados anualizados, né, ano a ano, como eu coloquei aqui, a gente realmente não consegue chegar no número em qual é o percentual ano a ano, mas a gente consegue traçar parâmetros. A gente sabe quanto é o mínimo, tem como saber qual é o mínimo e o máximo que cabe em cada período. Eu vou gerar mais uns dados aleatórios aqui embaixo, esses aqui de cima vão mudar, mas não se incomode com isso não. Certo? Então, a média alvo, vai botar aqui aleatório, vamos botar aqui entre 5 e 25. Vou fazer esses números para cá, certo? Agora eu vou colar eles aqui como valores, para eles não ficar mudando, senão a gente não vai chegar no final nunca. Certo? Então, o que é que a gente sabe que, para a gente chegar, verificar se o dado foi manipulado ou não, o que é que a gente sabe? Que se a média do triênio é 13, a soma dos 3 anos não pode ser diferente de 39. Certo? Se a média do triênio for 6, ele não pode ser diferente de 18. Se a média do triênio for 21, ele não pode ser diferente de 23, de 63. Se a média do triênio for 12, ele não pode ser, a soma não pode ser maior do que, não pode ser diferente de 36. Se a média do triênio for 25, a soma não pode ser diferente de 75. E quando tem essas divergências muito grandes, em que um número é muito pequeno e no outro é muito grande, em seguida é muito pequeno e no outro é muito grande, isso dá um problema sério, que é o que tem nesse último relatório. Então, para a gente chegar
em qual seria esses números, basta a gente preencher aqui com números que satisfaçam que a soma de todos seja exatamente essas somas aqui. Vejam só, que se eu colocar aqui 13, 13 e 13, eu vou chegar, certo, nos 39 de soma e vou chegar na média de 13. No entanto, se eu preencher aqui com 13 e 13 mesmo, eu já tenho aqui 26, que é maior do que 18. E esse número não pode ser maior do que 18, essa soma. Então eu teria aqui que entrar com um número negativo, certo? Para que a média fechasse. Entretanto, não existe a possibilidade de, nessa questão de fome, ter fome negativa. No caso aqui seria insegurança alimentar, né? Não existe insegurança alimentar negativa. O menor número que a gente vai ter, que seria o mundo perfeito, seria ser zero. Então não posso aceitar qualquer número aqui nesses meses, senão vai distorcer o número da frente, certo? Então a gente consegue identificar qual é o teto que esse número aceita e qual é o piso aceitável. Então o triênio ele vai sempre estar dentro de uma margem numérica que é maior do que zero e menor do que a soma dos três do triênio, né, dos 3 anos, certo? Então essa é a metodologia. Eu não vou preencher aqui não, está ficando tarde e o vídeo está ficando demorado, mas eu fiz isso aqui para vocês entenderem, né, que não pode, que não dá certo colocar qualquer número. Se eu fizer isso, né, para preencher esse próximo, por exemplo, eu teria que colocar 50, né, para preencher esse triênio. Estou colocando 0 aqui, já está maior. Né? Vou colocar aqui menos 8, o negativo não pode se colocar negativo. Mesmo assim, se ali for negativo, eu tenho que aumentar aqui para 58 para poder chegar nesse. Eu já extrapolo também esse outro, que também teria que ser um número negativo. Vocês percebem que tem um problema se eles botar qualquer número? Eles não podem simplesmente chutar um número, não. Nem podem quebrar essa sequência de forma muito drástica. Então eles ficam limitados, certo? E vejam só o que foi que aconteceu quando eu fui procurar qual seria, né, então os números. Eu fiz uma tabelinha aqui. Desculpem. Eu fiz uma tabelinha aqui com os dados, né, de cada relatório, certo? Quanto estava preenchido 2014, 2016, que é fixo, vocês viram que era fixo, e vocês vão notar que o número ele mudou de 0,30 para 0, depois para 0, depois para 1,9, 1,9, 1,9, 1,9, e em 2024, no último relatório, ele diminuiu para 0,7. Ou seja, eles mudaram dados históricos, dados lá de trás. 2015, os triênios 2015, 2017, 2016, 2018 vieram com dados zero. E preenchi os dados para frente, que é 1,6, 3,5, 7,3, 9,9, 6,6. Aqui embaixo eu coloquei a população, né, do Brasil, estimada do Brasil na época. Por que estimada? Porque o censo ainda não tinha saído. Então era feito baseado num cálculo, que era um modelo matemático, que é sempre utilizado entre um censo e outro. Certo? E vejam só, indo no triênio 2014-2016, a estimativa era que havia 206,9 milhões de brasileiros, né, de pessoas no Brasil, e que esse percentual de 0,3 corresponde a 3,9 milhões. Vejam que aqui, no período em milhões, 2014-2016, nós temos os 3,9 milhões. Ok? Vejam que no período aqui, 2017-2019, 3,4 milhões, certo? Veja que se a gente arredondar aqui, né,
dá os 3,4 milhões, certo? Então, eu usei a mesma metodologia que eles utilizaram. Estimei os números para frente e vejam que, baseado na estimativa deles, em nenhum momento chegou, né, nesse número de 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Até porque isso aqui é insegurança alimentar, né? Não é exatamente fome, né? Veja que o número máximo, se a gente forçar muito a capa, seria de 27,1 milhões. Né? Não chegaria ainda nos 30. E aqui eu fiz 3 simulações para justificar esse 6,6 baseado nesses números aqui de trás. Certo? Então eu chamei cada ano por uma letra e se você fizer a soma aqui e tirar a média, aliás, se você fizer a soma aqui vai dar 4,8, que 4,8 dividido por 3 dá 1,6. Certo? Então eu fiz 3 simulações aqui porque eu não tenho esses dados aqui que eles não divulgaram, eles colocaram somente o campo em branco. Então eu tive que partir daqui. Ainda assim, certo? Mesmo sem ter esse número daqui, o número 2017, 2018 amarrado, né? Eu consegui traçar aqui para chegar nas mesmas médias e em 2023 todos os números seriam negativos. Certo? Vocês podem fazer suas estimativas aí se vocês conseguirem bater todas essas médias, ou seja, todas essas somas. E esse número aqui não for negativo, vocês podem me mandar que eu faça uma retificação, certo? Nesse vídeo. Mas todas as simulações que eu fiz, nenhuma deu negativo, nenhuma deu positivo não. Todas elas deu número negativo. E isso é impossível. Isso é um sinal claro de que os dados foram manipulados. Certo? Na melhor das hipóteses, né, eles manipularam em 2,2% e na pior das hipóteses, né, em 4,2%, né, nessas simulações que eu fiz. E na primeira simulação, que eu acho que seria mais razoável, porque mostra aqui, né, na crescente, seria de menos 3%, né, que é um número muito grande de manipulação. Indo para o final, né, veja só como foi que eles tiraram o corpo fora quando eles sabem que o negócio vai dar M. Aqui está o texto que está na página 202 do último relatório. Está o texto em inglês e aqui eu trouxe a tradução para a gente ganhar tempo. É porque o vídeo já ficou longo pra caramba. Aí vejam só, dados de pesquisa do governo nacional foram usados para calcular as estimativas de prevalência de insegurança alimentar por pelo menos um ano para 70 países. Certo? E por que esse pelo menos um ano para 70 países? Que é para encaixar certinho na informação que eles queriam do governo federal, que estava há um ano, certo? Que é o ano 2023, né, à frente do país, cobrindo mais de um quarto da população mundial, aplicando métodos estatísticos da FAO, para validar internamente e ajustar os resultados nacionais ou mesmo ao mesmo padrão de referência global. Certo? Então, o que é que eles estão dizendo aqui? O governo passou um dado para a gente, o dado era muito estranho, a gente deu um jeitinho para não ficar muito feio, né, a manipulação. Uma vez validados, os dados são usados para informar ou atualizar a sede nacional. E veja a descrição abaixo. Quando a população de um país representa uma grande proporção da população regional, isso pode resultar em revisão ou revisão retroativa das séries regionais e subregionais. O que ele está dizendo aqui? A gente manipulou todos os dados, inclusive os dados para trás, sem mudar nada
A fonte é a mesma, não teve nenhum problema com os dados que eles vinham mostrando até então, mas como eles tiveram que dar uma maquiagem muito grande aqui, então ele está dizendo, ó, eu tive que mexer nos dados para trás, porque senão o dado de agora ia dar uma impossibilidade, que era aqueles números negativos. Certo? Aí veja só o que é que ele complementa. Por esse motivo, comparações de avaliações entre diferentes versões deste relatório devem ser evitadas e a versão atual deve ser considerada como referência. Olha só, e o que é que o pessoal estava fazendo com as matérias, o que era inevitável? Era fazer justamente a comparação do governo anterior com o governo atual. Né? Já pensou? O cara maquiou o dado, ele sabia que ia dar ruim e ele usa uma desculpa dessa, né? Sabendo que ninguém ia seguir, todo mundo ia olhar e fazer a comparação, né, de um para o outro. Aí o cara bota lá no final do relatório, na página 202, dizendo, não, vocês não podem fazer comparação não, porque está tudo misturado. A gente precisou mexer em tudo, está tudo modificado. E por que eles não botaram esses números modificados no relatório? Botava lá os triênios, tudinho, bonitinho, ó, e dizendo, baixava a cabeça e dizia, ó, esse dado que a gente informou aqui, que era 9,9, na verdade não era 9,9, era para ser menos, porque senão esse daqui vai dar negativo, né? Pronto, espero, né, que tenha ficado entendido, né, mas isso aí é método, né? Eles fazem isso com disfarçatez, na maior cara de pau, porque sabe que a maioria das pessoas, elas não vão sequer ler essas notas no final do relatório deles. Olhe lá se elas forem olhar alguma vez o relatório. Então, agradeço a atenção de vocês. Desculpem por ter me alongado, mas era necessário, pois eu tinha muitas coisas para mostrar, né, para poder ficar tudo bem amarradinho. Tá? Até a próxima, e se vocês gostarem do nosso trabalho e quiserem compartilhar o vídeo, curtir, se inscrever no canal e cooperar conosco, após o fechamento do vídeo aqui vai ter algumas formas de vocês colaborarem conosco agora no finalzinho do vídeo. Até mais, muito obrigado pela atenção e até a próxima.